Eu saúdo a amada igreja do Senhor, aos internautas, às ovelhinhas, a todos com uma graça, paz, amor e misericórdia da parte daquele que te criou, daquele que te escolheu. E vou fazer a minha parte como pregadora das insondáveis riquezas do amor de Deus. Mas Deus fará o impossível que você está aguardando. Creia que Deus fará o impossível. Você crê? Então, amados, a subida já começou. Vamos dar uma linda salva de palmas a este Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que é digno de toda exaltação e adoração. O tema da nossa mensagem é dependência de Deus, oração e louvor. Salmos 20, versículo de número 1, que diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, amém, e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Vocês podem, todos nós aqui, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor da vitória, o Rei, responde-nos quando clamarmos. Aleluia! Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor, pelo nosso chamado santo, porque fomos vocacionados por Ti, Pai, para este novo pacto de maiores e superiores promessas. Com os olhos iluminados, ó Deus, recebemos a palavra com temor e tremor. Certo, Senhor, e nos dará crescimento espiritual e maturidade, Senhor, para a Tua glória, Pai. Sabemos, ó Pai, que com a sabedoria que já nos foi dada, com a autoridade da palavra, nós liberamos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Aos internautas, aos amigos, a você que está tendo esta oportunidade
oração, pois a nossa suficiência vem de Deus, e o louvor sempre teve um papel importante na adoração ao Senhor e edificação de vidas. Amém? Há muito tempo atrás, no início da criação, as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está na palavra do Senhor. Jó 38, versículo de número 7. Glórias a Deus. Jó 38, um pouquinho mais atrás. Vamos conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Jó 38, versículo de número 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Trazendo hoje, no mundo em que vivemos, onde há tantas pessoas cansadas, há também tantos de pessoas com sentimentos inferiores, de desprezo, de ressentimentos, de amarguras, pessoas feridas na alma, pois não conhecem verdadeiramente o alívio real. Jesus Cristo, que é a fonte da vida, aleluia, que é o porto seguro. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de crises econômicas, políticas, morais, e todas elas consequência da crise espiritual que existe e se alastra por todo o mundo. Não é verdade? O desânimo toma conta dos corações. Mas quando tu creres de todo o teu coração, tu dirás as palavras de, vamos na Bíblia, Abacuque 3, louvado seja Deus, Abacuque 3, versículo de número 17. Deus seja louvado, glórias a Deus. Abacuque 3, versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Digam, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Você crê? Mesmo os que procuram confiar no Senhor, alguns exclamam, alguns duvidam quando estão passando tribulações, alguns murmuram diante das dificuldades.
pai do pastor, é um pastor muito conhecido, foi com o pai dele. Antes, ele cuidava juntamente com outros empregados de uma fazenda. Ele cuidava dos gados, das plantações. E esse pastor, na hora do almoço, ele lia a Bíblia, ele orava, ele louvava a Deus, sempre fazendo isto, até que um dia, o patrão, o dono da fazenda, ele tinha um capataz. E perguntou: este último funcionário que veio com a esposa e 2 filhos, me fale dele. O capataz imediatamente disse: olha, não tenho boas notícias. Ele é aleluias. O fazendeiro chamava os evangélicos, ele não conhecia, não tinha questão de aleluias. O Marcos era aleluias, o João era aleluias, todos que eram evangélicos, e todos foram embora, ele mandou embora. Ele disse: como você empregou um aleluias? Como você fez isso? Eu não sabia. Na hora do almoço, ele puxa a Bíblia, aquele livro e tal. Bom, ele disse: tudo bem, não vou mandar embora não. Este homem não pode ir mais no armazém da fazenda a partir de hoje. Ele não vai ter vale para descontar. E comprava exatamente o que tinha que fazer só para aquele dia. Então, como ele vai comer? E quem der lá que está lá e vender para ele, fazer o vale, todos vão embora. Quando chegou no final do expediente, este aleluia foi ao armazém. E o balconista falou: não posso mais vender para você. É ordem do patrão. Ele voltou para casa e comentou com a mulher: não podemos mais orar, não podemos mais louvar, nem eu, nem você. Vamos fingir para o patrão que negamos o nosso Deus. Sua esposa disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nosso Deus não é ídolo. Ele não está morto. E nos suprirá cada um de nós. Eu, você e os nossos 2 filhos. Mas como, mulher? Sentam-se à mesa. Ela falou: sentam-se à mesa. Os 2 filhos e ele sentam. E ali eles sentaram. E ela voltou com 4 canecas cheias de água. E ali orou e agradeceu por aquele jantar. Na parte da manhã, o café, sentavam à mesa 4 canecas com água. No almoço, 4 canecas com água. E no jantar, 4 canecas com água. Depois de algum tempo, eu não sei quanto tempo, não sei, o fazendeiro perguntou ao capataz: e como está o aleluia agora sem comer? O capataz respondeu: não sei como lhe responder. Ele é um dos melhores empregados, ele está dando um lucro melhor do que os outros, ele é operoso e é o melhor dentre todos. O fazendeiro disse: você não está vigiando, ele está roubando. À noite eu vou fazer esta vigia,
eu vou à casa dele, eu vou ver aonde que ele está tirando comida. E à noite, era uma casa distante, um casebrezinho. Ele olhou por entre aquelas frechas e foi até a casa desse funcionário. E ali, numa casa humilde, ele viu o funcionário, os 2 filhos e a mulher. Sentaram-se à mesa e disse: agora eu vou pegar. O que o fazendeiro viu? 4 canecas com água. E viu eles levantando a mão e agradecendo ao Senhor. Amado, isso aqui é verdadeiro. Um pastor conhecidíssimo. Amados, o fazendeiro bateu a porta com muita força. Ele entrou dentro daquela casa, pasmo. E ele disse: eu vim vigiá-los. E o que eu vi foi um anjo colocando um pó em cada caneca. Eu vi o anjo colocando pó em cada caneca de água. E a atitude de vocês não foi lá reclamar comigo. Eu estou sem palavras. Por isso, amanhã vou reunir todos os empregados, você, capataz, sua família, minha família, aonde rezávamos. E quem não se converter a Jesus, vamos passar agora a orar, e quem não se converter, eles é que vão embora, porque você vai ser o nosso pastor. Ele disse: mas eu não sou pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu louvo. Ele disse: ensina-nos, porque este Jesus, ele está vivo. Amados, a atitude desta família, nós temos que depender deste Deus. Qual seria a nossa atitude? A dependência ao Senhor com a oração, gratidão. Isto faz milagres. Quando Josafá precisou de um profeta, numa ocasião de crise nacional, ele chamou Eliseu. O profeta chamou um músico. 2 Reis 3, versículo 11. Vamos na palavra. Glórias a Deus. Nosso Deus, ele faz o impossível. Glórias a Deus. 2 Reis 3, versículo de número 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para eu consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este assim, diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e vossos animais. Amados, era uma crise nacional. A música, o louvor, obviamente, ajudou a criar uma atmosfera para que o dom do profeta operasse. Em outra ocasião, o rei Davi designou 4.000 homens para que profetizassem com harpas, saltérios e símbolos. Você está aqui louvando a Deus, você está aqui, você não está vendo, mas Deus está operando no seu lar. Você está levantando as mãos, exaltando o nome do Senhor Jesus, e Ele está trabalhando em teu favor, Ele está te dando livramento, e você está vendo, meu Deus, Deus está em silêncio, mas Ele não te deixa um minuto sozinho.
1 Crônicas 25, versículo 1. Vamos um pouquinho. 1 Crônicas, um pouquinho mais à frente. 1 Crônicas 25, versículo de número 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e Gedumbum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Assarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do reis. Quanto à família de Gedumbum, os filhos, Gedalias, Eri, Jesaías, Esabias, Matitias, 6, a direção de Gedumbum, seu pai, que profetizava com harpas, em ações de graças e louvores ao Senhor. Foi somente quando Israel estava em cativeiro na Babilônia e eles cessaram de cantar e tocar. Salmo 137, versículo de número 2. Vamos na palavra. Salmos 137, versículo de número 2. Nos salgueiros que já havia, pendurávamos as nossas harpas. Quando o cativeiro deles terminou, após 70 anos, voltaram para casa com cânticos alegres e com riso. Havia louvor em seus lábios. Salmos 126, versículo de número 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo de número 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes de Nequebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você crê? Quando a igreja louva, quando a igreja ora, quando a igreja canta, bate palmas, exalta e adora o nosso Deus, o propósito é muito mais valioso, ou seja, você não vê, mas o nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Dirigir, quando louvamos, levantamos as mãos, dirigimos, aleluia, a nossa atenção para o céu, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. E neste momento de adoração e oração, há um poder sobrenatural operando nas nossas vidas e operando no nosso coração, onde ele se enche de gratidão e agrada ao Senhor. Como o bispo Anderson falou, né? Mesmo trabalhando ali na espada, eles estavam agradecendo a Deus. O salmista Davi disse: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode dizer isso? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Temos milhares de coisas que devem motivar a nossa gratidão e oração. Desde o ar que respiramos, a um pequeno aumento de salário. Um segredo: tudo deve inspirar-nos a ser gratos a Deus, a agradecer ao Senhor. Um outro fator importante que Jesus nos ensinou
exercer a sua autoridade. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o. Deus disse para Moisés: por que você está me pedindo para fazer isto? Faça você mesmo. Jesus fez isto certa vez. Ele falou a uma figueira. Marcos 11, versículo 14. Louvado seja Deus. Marcos 11, versículo de número 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E no dia seguinte, Pedro notou que a árvore havia secado e comentou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observemos o que Jesus respondeu para Pedro: vá e faça o mesmo. João, vamos na palavra, João 14, versículo de número 10. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também o quê? As obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glórias a Deus, amém? Jesus pronunciou a palavra de autoridade, a qual nos é concedida pelo fato de o Pai habitar em nós. Não podemos esquecer isso. Obrigada, Senhor. Precisamos concentrar nas áreas em que podemos exercer controle direto, como bispa, agindo, vamos repetir, agindo, falando, pensando de acordo com a palavra e confessando vitórias na oração. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus colocou no meu coração. Os cristãos que têm aprendido através do conhecimento desta graça reveladora, pode ver com seus próprios olhos o que está sendo impossível para você. Deus pode tornar possível num abrir e fechar de olhos. Você crê? Nós vimos o testemunho verdadeiro, amados, de um pastor que todos nós conhecemos. Não falo o nome porque é antiético. Não foi uma ilustração do fazendeiro, não. Foi realmente o que aconteceu. Os anjos, eles trabalham em nosso favor. E Deus permitiu que ele visse o anjo colocando pó naquela água. Porque ela teve fé. Ela creu no Deus do impossível. Não negou o nome do Senhor. Então creiam. Nas horas mais difíceis. Todos nós passamos horas difíceis. Ofereçam um louvor a Deus. Você pode ter chegado aqui nesta manhã, ou você, internauta, com um problema que aos seus olhos humanos
lhe parece impossível. Mas o Espírito de Deus te mostra. Aleluia. Slide. Glória a Deus. Você pode ter chegado. Que você está dizendo, vou dar glórias a Deus. O Espírito Santo te mostrará. Aleluia. Polícia que está ali, o motoboy que chegou para fazer a entrega do alimento. Nós temos o rapaz que está lavando o carro. E nós temos um pai com uma criança que está recolhendo alimento no lixo. Essa história é extraordinária e vai falar forte ao teu coração. Lá vem o pai com a criança, eles estão com fome e vão começar a buscar alimento no lixo. E agora vem o motoboy. Saiu para trabalhar, para enfrentar, para matar um leão por dia, na expectativa de vencer, e é parado pela polícia. A polícia começa a pedir a ele a documentação da moto e tem algum problema ali com a documentação da moto, e ele começa a explicar que ele vai entregar o alimento naquela casa, e o policial está irredutível, não quer saber as explicações dele. Ele está falando com o policial: eu sou trabalhador, vim entregar o alimento, e o policial não quer saber, ele se desespera, porque é a única coisa que ele tem para levar o alimento para casa. E quando ele vai saindo com a moto confiscada, ele toma um banho de água suja. Ele já tinha perdido a moto e agora ele toma um banho de água suja. Dá para ele ficar muito bravo, muito desesperado. Tá tudo dando errado para um motoboy. Ele fica conversando ali com o cara do carro, diz: deixa para lá, tudo molhado. Quando ele chega na casa para fazer a entrega, não sei porquê, a mulher rejeita a entrega e diz: olha, eu não vou pagar. Não quero saber, vai embora, não vou pagar. Ele fica desesperado. Perdeu a moto, tomou um banho com água suja e agora ele vai ter que pagar a refeição do próprio bolso. E agora vem o pai da criança, que está com fome recolhendo comida do lixo. O pai da criança vai lá falar com ele, pedir um pouco de alimento, pedir uma ajuda. Mas ele está muito chateado, o motoboy. Sai daqui, eu não quero saber dos teus problemas, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu não posso te ajudar não. E o pai da criança que está com fome fica ali desesperado. Mas então o motoboy começa a ter uma visão espiritual de tudo aquilo de ruim que está acontecendo. Olha como ele olha para o céu e se ajoelha ali. Aleluia. Ele está começando a mudar a percepção dele. E ele vê a situação do pai e a situação da criança. E a atitude espiritual dele começa a mudar tudo. Todo o cenário. Então ele pega o alimento que ele vai ter que pagar do próprio bolso e entrega para o pai que está com a criança com fome buscando comida no lixo. Olha a atitude agora da mulher e do rapaz. A mulher se comoveu com a atitude do motoboy. Se constrangeu, voltou e falou com ele: olha, me perdoa, eu vi sua atitude e eu quero dar o dinheiro aqui do alimento, eu vou pagar pelo alimento, você não vai ter que pagar no seu bolso não. O motoboy não está entendendo nada. Os policiais agora estão olhando também, se comovem e dizem: olha, vem cá, a gente vai quebrar o protocolo, vai quebrar a lei, e a gente vai devolver a tua moto, e devolve a moto dele. Veja como a percepção espiritual, a atitude espiritual do motoboy mudou toda a circunstância que ele estava vivendo. Você tem que aprender que os teus problemas, as tuas tragédias, o deserto que você passa, pode ser um processo de Deus para abençoar a vida de alguém que está pior do que você. A provação e a dificuldade desse motoboy nesse dia foi o processo de Deus para matar a fome daquele pai e daquela criança. Aprenda a ter uma atitude espiritual e a tirar de tudo ruim que acontece na sua vida coisas boas para ajudar outras pessoas. A tua Aleluia! vai mudar a circunstância que você está vivendo. Deus te abençoe.
Oh, aleluia. Às vezes nós não entendemos. Amados, Deus muda situações de um dia para o outro segundo. Deus pode estar mudando agora. Deus diz: erga os teus olhos em mim. Orando, louvando, confiando e esperando com a certeza da vitória, segundo o meu querer, sem titubear, sem duvidar. Pois quando oramos a Deus, demonstramos submissão, obediência, dependência ao Pai. Quando oramos, quando louvamos a Deus, demonstramos gratidão. Nos momentos da oração, nos momentos do louvor, a esperança da liberdade. Paulo e Silas estavam presos num cárcere em Filipos. Quando começaram a louvar e orar ali o lugar fétido, Deus abriu as portas do cárcere. Porque Deus vai fazer diferente com você? Porque nós somos duvidosos. Por quê? Porque murmuramos. Eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas sobre a tua palavra, Senhor. Isaías 22, versículo 22. Oh, aleluias. Ali tudo deu errado. Ele tomou um banho, a moto foi apreendida. Amados, uma atitude do bem mudou toda a situação. Isaías 22, versículo 22. Por isso que Deus vê o coração. Porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Versículo 25, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: a estaca que for afincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Entoamos a oração que encanta a Deus. Digam, entoamos a oração que encanta a Deus. Entoamos a oração que vence. Quando você ora crendo na vitória, segundo o querer de Deus, como ele falou anteriormente. Entoamos o louvor que alegra e entoamos o louvor que liberta. Nesses minutos finais, creiam que vocês podem andar com alegria, embalados pelo cântico de vitórias, você internauta, pois Jesus, ele consola a mãe enlutada, dizendo: filha, serva minha, não chores, ainda não é o fim. Pois Jesus intervém e diz: filho, hoje pode haver uma intervenção naquele problema que tu tens orado. Continue nesta posição. Igreja, Jesus tem poder. Como vimos anteriormente na mensagem, esse poder está dentro de nós. Jesus tem um espírito de ação. Jesus age. O agir de Deus é lindo. Ele pode preencher o seu vazio. Ele pode restaurar sua saúde. Digam amém. Ele pode restaurar o seu emocional. Amém. Ele pode restaurar o seu casamento. Quantas famílias estão maltratadas, incapazes, cheias de problemas? Aqui há o maná dos céus. A igreja é um lugar de vida e esperança, onde há o pão da vida. E te desafio: você é capaz, apesar das aflições, orar a Deus? Eu vi um amém, pouco amém. Você é capaz? Amém. Você é capaz, apesar da crise financeira, louvar ao Senhor? Amém? Não importa, está lá no vermelho, estamos lá, não importa.
Vamos louvar, vamos aproveitar esses momentos de culto. Amados, eu estava pedindo a Deus para chegar hoje. Eu não importo, 5h20 da manhã eu estava de pé. Já preparo tudo. Eu estou nessa caminhada há muitos anos. Você, bispo. Eu era uma ovelhinha sentada, as crianças pequenas. E sempre foi esse amor. Não dá desculpa, não fazer isso, fazer aquilo. Vamos aproveitar, amados, esses momentos de culto, de oração, de adoração e exaltação ao Senhor. Mude o seu jeito de exaltar a Deus. Tenha o seu horário de oração. Pense mais no irmão do que você próprio, porque quando você está orando pelo irmão, o Senhor está te abençoando. Entrai por suas portas com ações de graça e os seus átrios com hinos de louvor. Isso é uma ordem do nosso Deus. Dê-lhes graça e bendiga o seu santo nome, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Oh, aleluia! Glórias a Deus. E digo algo: há um clima de grande expectativa em nosso ministério. Todos nós. Em todos nós existem áreas em nossas vidas que precisam de mudanças. Você vai dizer: mas eu não preciso. Precisa sim. Você pode achar que você está perfeito. Não está. Existe área em nossas vidas que precisam de reparos, de ajustes. Você pode ancorar sua vida neste novo pacto de maiores e superiores promessas, pois com Jesus, o dom da fé, a tua oração, o teu louvor e a nossa dependência é a nossa vitória. A nossa vitória. Que assim diz o Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Cumpriu o meu chamado. Aleluia.